Vamos conversar com Silvana Fontes, que é da Associação e do Sindicato dos Pirueiros. O sindicato os pirueiros tem associação e tem sindicato. Coincidentemente, a Silvana é presidente da associação e do sindicato. Eu até começo perguntando por que não funde isso numa só entidade. Não, mas foi isso que foi feito. Antigamente existia o sindicato e a associação. Aí nós fizemos uma eleição para fundir os dois. E nessa eu ganhei. Mas não existe uma só entidade? Por que não ficou só o sindicato ou só a associação? Hoje prevalece o sindicato. Mas a associação existe ainda? Existe. Se caso precisar de uma associação para uma negociação, que o sindicato ele é mais luta, né? Ele defende mais as lutas do coisa. E a associação seria mais o interesse dos permissionários. Assim, entendi, entendeu? Para mim ficou um pouco nebuloso. Mas tipo, o sindicato é luta de classe. Isso. E os pirueiros seriam uma associação social, mais ou menos social. Para defender os interesses dele, um deles como dentista, pessoa, um atendimento médico. Mas ainda assim eu não vejo a necessidade de duas, podia ser numa só. Realmente eu não consigo enxergar essa necessidade. Hoje nós trabalhamos mais com o sindicato. Mas e aí, você foi eleito, você concorreu com algum homem? Como é que é isso? Concorri com 3 chapas. Todos encabeçados por homens. E você ganhou por quê? Você é mais brava que todos eles? Eu acho que nós, mulheres, somos um pouquinho mais determinadas e um pouquinho mais firmes, decididas, né? No que a gente quer. Defendemos com mais garra os interesses. Eu acho que é isso que fez. A gente também é mais teimosa e predestinada, né? Quando a gente quer, né? Teimosia é uma palavra bem feminina mesmo. Desde quando você está no cargo? Olha, o cargo eu vou fazer 3 anos. Mas que eu lidero o pessoal já é desde o clandestino. Só que antes eu não queria cargo. Aí quando houve a eleição, que o Peixoto... Regulamentação. Não regulamentação, que eu ainda não quis o cargo. Mas quando houve a eleição que o Peixoto ganhou e ele colocou multiclaro no departamento de trânsito e ele não recebia qualquer um, ele não me recebia. Então foi preciso ser feita a eleição e eu passar a presidente para ele poder me receber. E o mandato é de quantos anos? É de 4. Você pode ser reeleita e é candidata à reeleição ou não pode haver reeleição? Não tem reeleição. É que eu tive um problema com o antigo presidente, que ele não quis entregar o cargo, então nós ficamos na justiça e agora foi que a justiça me deu Parece que vocês tiveram o presidente Joaquim que ganhou na loteria, né? Isso. E não está mais no meio? Saiu da área? Não, ele continua no transporte. Continua? Continua. Você está rico? A perua dele é mais bonita que todas? Não. Não, é uma van igual, é um micro-ônibus, né, igual de todos. E nesses anos que você está lá, quais as principais lutas que você levou em frente e que o sindicato se deu bem? Olha, como presidente do sindicato, eu tenho poucas lutas, porque eu assumi há pouco tempo. Mas eu lidero a categoria desde o clandestino. Então, a maior vitória nossa é a regulamentação do transporte. Porque Pinda mesmo é um exemplo, lá tem o transporte alternativo, é muito mais antigo do que o nosso e até hoje não é regulamentado. Nós tivemos essa graça em Taubaté, na época era o Bernardo, né, que regulamentou a nossa categoria e reconheceu o nosso trabalho como uma necessidade também à população. Mas parece que o número de vans, peruas, micro-ônibus é fixo, né? Não cresceu nada depois disso. Infelizmente não. E há esse interesse que cresça? Vocês lutam por isso? Nós tínhamos uma lei que o Bernardo fez, que falava que depois de 4 anos, de acordo com o número de habitantes em Taubaté, o TCTAL poderia ampliar sua frota. Só que o Peixoto retirou essa lei. Ele não tem a mesma visão, não estou aqui fazendo campanha para os Ortiz, não, mas estou falando em matéria de visão. Ele não tem essa mesma visão de um transporte crescer, de uma melhoria para o usuário. Porque ao tirar isso, ele tirou o crescimento do TCTAL. Então como é que você pode oferecer um transporte melhor? Vou fazer uma pergunta para você. Embora esteja tudo regulamentado, legal, etc.,
Não existe ninguém clandestino, alguém que aproveite-se de não haver muita fiscalização e consiga fazer o transporte clandestinamente? Tem, não os nossos permissionários, porque se qualquer um permissionário fizer transporte clandestino, ele perde a vaga dele. Mas continua ainda existindo carros de passeio. Ah, carros de passeio? De passeio. Não essas vans? Não, vans não, carros de passeio. Abordam passageiros nos pontos. Isso. No mesmo estilo de quando nós começamos. Muita gente faz isso? Tem bastante. A gente cansa de... Vocês que são os permissionários, vocês costumam dedurar essas pessoas ou deixam barato? Olha, depende. Se há um fluxo muito grande deles atacando numa linha, aí acaba prejudicando o nosso trabalho. Então a gente às vezes faz denúncia. Mas não adianta muito, né? Porque a fiscalização da prefeitura em cima disso é muito fraca. Mas você calcula que com esses clandestinos, vocês percam quantos por cento de rendimento de pessoas que utilizem, que deveriam utilizar os autorizados? Então, o TCTAL, ele sobrevive das pessoas que pagam a tarifa em dinheiro. Nós não temos o bilhete eletrônico. Em Taubaté, o maior número de pessoas transportadas são os que vão trabalhar. Essas pessoas estão presas a um cartão que é oferecido pela própria empresa, que é o Vale Transporte, né? Ele ganha do patrão e esse cartão só serve na empresa de ônibus. E então, quando esse clandestino trabalha, ele trabalha em cima das pessoas que pagam com dinheiro, que são os nossos usuários. Então, para nós, há uma queda aí, não vou dizer que a frota deles seja enorme, porque não são, mas há uma queda aí de 3%, 5% no nosso rendimento. E vocês também perderam com o bilhete eletrônico? Perdemos muito. Vocês conversam no sentido de que o bilhete eletrônico seja implantado também nas peruas? Então, quando o prefeito equiparou a tarifa do TCTAL e ABC, porque nós fomos criados com a tarifa diferenciada. Não sei se vocês lembram, o TCTAL era sempre 30 centavos a menos que o preço da tarifa do ônibus. Aí o prefeito fez uma equiparação de tarifa, obrigando o TCTAL a ter o mesmo valor que a empresa de ônibus, na condição que ele iria dar o sistema eletrônico para nós. Isso já se passou 5 anos e nada feito. É uma luta do momento, então. É uma luta e há uma lei federal que ela fala que o vale transporte que o empregado recebe, ele é obrigatório ser aceito em todo o transporte da cidade. E nós já conversamos com o prefeito, já passamos o número dessa lei para ele. Precisa de ter um equipamento lá para enfiar o bilhete, alguma coisa Precisa, assim? É uma maquininha tipo essa do cartão de crédito, é super simples. Nós criamos um cartão, não sei se vocês lembram. O TCTAL teve um cartão dele, nós oferecemos a integração para o usuário, que ele ia sair de um bairro, pegar um outro no mesmo preço da tarifa. Só que não deu certo. Uma tarifa em 2 lugares. Em 2 lugares. Só que não deu certo porque o TCTAL não tem frota. Então você ia vender o cartão para o comerciante, ele ficava assim, mas quem me garante que tal horário vai ter uma van lá com espaço para poder levar meu funcionário? Nós não poderíamos assumir esse compromisso. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma coisa que se fala. Cada permissionário pode ter uma só van. Uma só van. Pois é. Mas falam, né? Falam que existe uma pessoa que é cheia da grana, que tem 10, 12, 15 e que põe um testa de ferro em cada uma. Isso é verdade ou é mentira? Não Mas é já me juraram que é verdade. Não, não é verdade. É assim, eu tenho... Até me deram o nome também, viu? Eu tenho uma vaga, né? Eu não vou deixar você ter 2 e eu uma só. Como o TCTAL não pode crescer, você não pode ter 2 vagas. A própria prefeitura não permite. Não. Porque você tem 2 vagas, você tem que colocar só para o permissionário. Não, mas ao todo. 77. Desde 77 não tem aí 50 que tem cada um seu e um outro que seja dono de 27? Não. Você conhece todos um por um? Isso, então são donos mesmo. Donos do carro. É porque eu não ia deixar você levar vantagem ou não. Eu ia querer igual. Não, mas não é que você leva desvantagem.
é que eu posso ser muito cheio da grana e eu compra chamo o um seu. amigo meu, compro uma perua, ponho no nome dele, ele é meu amigo, fazer um contrato de gaveta entre nós, e ele fica sendo dono, mas o dono sou eu. Aí ele Não, reparte comigo isso o aí- rendimento dele. Isso não Não, acontece? o que acontece hoje, porque devido ao nosso custo é muito alto, nós temos um gasto muito alto e houve muitas perdas. O que hoje acontece é o carro ser de dois. Eu trabalho de manhã e à tarde, por exemplo, trabalha você com o carro. Mas eu saio, você entra. Só que aí a gente divide o seguro, divide a manutenção, assim. Isso que às vezes as pessoas saem comentando que o carro a pessoa tem dois. Tem um motorista e um condutor, é isso? Não, os dois são permissionários. Ah, Só que a gente racha a despesa do carro, paga a prestação junto. dois com a para pessoa. uma Um carro só. Foi onde foi criada a faixa dupla. Aí que começou essas conversas. Por exemplo, eu compro o carro no meu nome. Você vai fazer parceria comigo para pagar a prestação. Mas o carro está no meu nome. Aí quem vê fala assim, não, ela tem duas linhas. Porque está de fora, não entende que nós estamos dividindo as contas, dividindo as despesas. É da onde saem essas conversas aí. Porque essas conversas existem, você deve saber Existe, disso. nossa, como existe. Mas a própria prefeitura não permite. Você acredita que as peruas, essas vans, esse transporte alternativo é fundamental? Quer dizer, a empresa de ônibus não daria conta de toda a necessidade de Ele é cobrir? fundamental. Hoje é fundamental. O TCTAL, ele é um transporte que sobrevive em Taubaté, ele não sobrevive por vontade política. Ele sobrevive pela população. O usuário é que gosta do TCTAL. Apesar de fazerem muitas campanhas contra o nosso serviço, o usuário não, ele nos mantém. Nós já passamos por várias coisas na Câmara que através de assinatura do nosso usuário foi que manteve o nosso serviço continuando a continuidade dele, trabalhando. Então eu falo assim que a gente não sobrevive da vontade política, porque nós já passamos por várias leis para acabar com o nosso transporte. Ah, já ouvi isso? Já, a última que o Peixoto fez foi colocar a gente para trabalhar depois da meia-noite. Se a BC passasse na rua A, nós tínhamos que passar na rua B, nem depois da meia-noite poderia passar na mesma rua. Mas como é que você iria pagar um carro? Como é que você iria sobreviver trabalhando depois da meia-noite para transportar quem? Então, eles fazem umas leis que... Os ônibus trabalham só até meia-noite. Até meia-noite. Aí os ônibus iriam parar, era para o TCTAL continuar. Mas transportar quem? Você ia pagar um carro de 3, 4 mil por mês, como? Mas você vem sendo citada em mais de uma roda de pessoas aí em Taubaté como uma indicada para entrar para a política. Talvez seja pelo seu espírito de luta, esse seu jeito de brigar por aquilo que você acredita e corre atrás. Você gostaria de entrar para a política? Você está para entrar para a política? Não, eu falo, uma vez eu saí candidata a vereadora e eu já tive até conversando com o próprio Peixoto. Ele falou mal de mim numa rádio. Eu pedi direito à resposta, não me deram. E aquilo ali ficou travado. Aí, quando eu fui candidata, me deram a oportunidade de eu responder a ele o que ele falou de mim. Aí, até numa reunião com ele, eu falei para ele, eu fui candidato só para te xingar. Aí ele pegou e falou assim, mas eu falei mal de você uma vez. Eu falei, pois é, né? Ele falou assim, que eu tinha falado 1000 vezes dele. Eu falei, pois é, né? Mulher vingativa. Falei, eu lavei a alma. Mas você é filiada a algum partido? Eu sou filiada, né, quando eu saí na época, ao PP, né, do Coronel Ataíde. Então, sou filiada ao partido dele. Já me fizeram a proposta para esse ano para sair, eu peguei e falei assim, não, eu já lavei minha alma com o Peixoto. Você só quer lavar sua alma, você não quer ser vereadora? Prefeita? Não quero, porque eu não tenho muita concordância para o que eu acho errado. E a política, jogo de cintura e a política requer jogo de cintura. Então eu acho que o meu jeito assim de ser franco, de brigar, de querer as coisas, não encaixa no quadro político.
Então Teria- você seguramente não será candidata esse ano? Não, Esse ano não, o ano que vem, né? não serei. Já Isso falei. é uma atitude definitiva, definida e definitiva, ou uma atitude sujeita a tempestades ocasionais? Não, é definitivo. Esse ano eu não tenho o que xingar ele. Ele não vai ser Mas candidato. você sabe que é a hora das mulheres, né? Sei. Já, o partido já conversou comigo, tudo, mas a minha natureza não bate Com política. com política. Falam até que se eu entrar lá, eu ia ser morta em 2 tempos. O pessoal é mais light hoje do que antigamente. É, mas melhor ficar do lado de cá, né? E você tem, assim, uma ideia, deve ter, com toda certeza, você anda na cidade inteira, do que seriam para você as necessidades fundamentais de Taubaté? Olha, eu posso falar da minha área, que asfalto em Taubaté não existe. Mesmo com tanta obra de asfalto assim. Não existe. E Você por faz que qual você- linha? Qual linha que é a sua Todas pergunta? as linhas da cidade. E por que você diz que não existe? Qual a razão? Porque é buraco demais, é uns remendos mal feitos, de péssimas qualidades, que tem hora que o remendo é um buraco, tem hora que ele é um morro. Não tem qualidade, é uma coisa feita muito mal feita mesmo. Pra mim é um engana-povo. O centro da cidade. Que faz. Se você olhar ali na CTI, que eles acabaram de fazer ali naquela curva ali da CTI, um remendo, você já vê, já está afundado. A gente passa lá e fala assim, ai meu Deus do céu, que estoura um cano, será que o carro não vai junto? Já está todo Agora já tá você afundado. também está dizendo na nossa edição de hoje que não é favorável ao reajuste de tarifa. Neste sentido, o seu sindicato tem feito alguma coisa, mandou alguma carta, procurou algum político, pediu à Câmara, fez alguma coisa para impedir que haja o reajuste? Nós estávamos conversando, eu conversei com o nosso setor jurídico, com o Fábio, ele falou assim que a gente tem que esperar sair a data do aumento para poder a gente fazer alguma coisa, porque antes é uma antecipação. Não tem nada ainda, né, Você não pode brigar com a sombra. formulado que vai haver esse aumento. Mas saindo a data, porque a empresa tem um prazo de 1 semana para comunicar ao usuário que a tarifa vai subir, saindo essa data, nós vamos entrar com pedido à Câmara, pedindo apoio aos vereadores, já que nós estamos oferecendo uma tarifa mais barata, e pedindo ao prefeito também, que nos deixe com a tarifa promocional. Porque quando ele fez a equiparação de tarifa, seria por causa do seria bilhete. junto com o bilhete eletrônico. O bilhete eletrônico, ele é pagamento de tarifa. Então, nada mais justo que o TCTAL também tenha ele. Agora, houve uma lei, o prefeito fez uma lei que obriga o TCTAL a cumprir a parte dele. Mas ele não faz a lei que obriga a empresa a cumprir a parte dela. Então, quem está saindo beneficiado nisso é a empresa de ônibus. Por causa do bilhete eletrônico. Por causa do bilhete e por causa da é, equiparação qual também. que é a vontade de vocês? Que o valor fique em 2,40 ou que suba um pouquinho? 2,40. 2,50? 2,40. Porque o TCTAL sempre foi assim, 30 centavos mais barato. Então, no final do dia do usuário, se ele usa 4 passagens, ele acaba economizando R$1,20. Agora, eu vejo uma reclamação muito comum, que é quando os pirueiros não gostarem de carregar idosos. Procede, né? Porque eu vejo muita gente falando. É assim, é difícil você dar de graça o que é seu sustento. Às vezes as pessoas podem achar até que eu sou sem educação, não sou sem educação. Eu vivo daquilo. Às vezes eu tô com 2 carteirinhas no carro, aí vem um terceiro, vem um quarto, fala, pô, você tá com o carro vazio, o que custa se carregar? Isso custa R$4,80. A lei já me faz carregar 2, são R$4,80. Se eu pego mais 2, são mais R$4,80. No final do dia, R$9,60. Eu não faço isso em uma viagem. Em média, nós permissionários carregamos de 25 a 30 idosos por dia. Multiplica 2,40. Cada linha, R$62, né, pelo menos. Por dia. Mas o ônibus também faz isso. E não é só idosa, é polícia. Todo mundo anda de graça no ônibus. Ai, que maravilha, né? Vai lá, pega a prestação de conta de quanto que a prefeitura paga por mês por esse... A passagem do ônibus é subsidiada? É subsidiada. Não é esse mas chefe maravilhoso. E pro TCTAL não é subsidiado? Não é subsidiado. Pro ônibus pro TCTAL não é. Olha, Daí não acredita em mim.
entrem na prestação Então de essa luta conta. deve ser muito maior do que ela já é. Ela Quer dizer, é uma injustiça. sem é uma dúvida. injustiça. Se é subsidiado para um, deve ser subsidiado O para idoso, o escolar, o deficiente, a empresa é subsidiada. E não é a metade, é o valor integral da tarifa. Então as pessoas falam assim, nossa, mas a empresa é boazinha, quantos que ela carrega? Ela recebe. Ela recebe, de graça ela não transporta. E como é que é o controle disso? Eles fizeram aquele cartão, lembra que uma época Do idoso. do idoso, pro idoso lá receber? Uhum. Tá. Cartão o idoso faz um cartão todo ano, né? Renova Eu não o sei se cartão. renovam todo ano. Renova Sim. todo ano. Ele faz o cartão. E E esse o cartão cartãozinho dele passa na maquininha. Passa do na homem. maquininha. passa na maquininha. A prefeitura alegava que é porque nós não tínhamos o cartão. Nós criamos o nosso cartão, fomos lá para poder receber. Não pagaram. Você me falou também que tem tentado fazer reunião com eles e não consegue. Não consigo. Ultimamente eu tenho tentado marcar reunião porque nós estamos entrando em um período de licitação. Nós não sabemos como que está sendo montado esse processo. Eu tenho tentado conversar com o doutor Antero, que é o advogado lá da prefeitura, e todas as reuniões, 5 minutos antes, é desmarcada. Mas o doutor Antero é uma pessoa muito legal. Ele mas eu não sei o que acontece. Porque as reuniões é desmarcada. Até eu fico chato, porque às vezes eu pego o meu advogado, ele Vai está com junto. outros compromissos, Tira cancela, vai lá, chega lá a reunião cancelada. Então é complicado. Eu tive várias reuniões canceladas. Eles falam que é devido à situação que o Quem que prefeito é está. esse chefe com quem você tem de conversar? Quem é? Doutor Antero mesmo? Com o Antero, já que a licitação vai ser feita por ele, é com ele. Pelo jurídico. Mas o Ele chefe e o do Donizete. trânsito é o Donizete. Isso. Teria que ser Com os dois. com os dois. O Donizete até vai tudo, mas chega na hora, o Antero não pode participar. Uhum. E para selecionar, depois que teve essa primeira seleção de 74, né? Foi 84, foram caçados 7, hoje somos 77. Esses 77 são aqueles desde o começo. Desde Ninguém o começo. desistiu, Não. não vai abrir para mais ninguém. Não, porque eles fizeram essa lei, né, que não permite mais Existe o que TCK vocês crescer. renovem a van. Existe, nós passamos por, acho que deve ter uns Vistoria. 4 meses, né, passamos por uma vistoria, onde vários permissionários foram obrigados a trocar o carro com um final de contrato. E na mesma época que foi criada, o TCTOL, também foram criados os motoboys, né? Os mototáxis. Os mototáxis, eles também concordam com vocês? Eles também têm que passar por um processo de licitação, mesma época. Mas vocês perdem com o uso do mototáxi? Olha, eu não diria perda, porque Taubaté, ele tem usuário para todos os transportes. Tem para o táxi, tem para o mototáxi, tem para o TCTAL e tem para o ônibus. Mas não é muito A cidade é machado, muito grande. mas não é muito machado para pouca árvore, não? Não é. Você pode notar que tem horas, sim, tem o TCTAL lotado, tem os ônibus lotados. O que falta em Taubaté é discutir uma política de melhor transporte, para que com isso você tenha incentivo de deixar seu carro em casa. De integração também entre todos esses, porque Todo o sistema. é muito comum reclamar que fica 1 hora no ponto e não passa nem van nem ônibus, principalmente no fim de semana. Porque o número de usuário cai. Aí vocês também não são obrigados a cumprir horários? Vocês são obrigados a cumprir horários? Não, nós tentamos fazer um horário com a empresa de ônibus. Não deu certo. Porque eu sempre explico para as pessoas falam assim, mas vocês não têm horário. Mas é assim, a ABC, ela já é de Taubaté antes da gente. Que nem vocês dois estão sentados aí. Se eu for sentar no meio, vocês têm que abrir um espaço para eu entrar. Assim é TCTAL e ABC. A ABC tem que abrir um espaço entre o ônibus dela para a gente poder encaixar o nosso horário. E esse acordo não há com a empresa de ônibus. Ela fez um horário colocando a gente 5 minutos atrás do ônibus dela. Porque ela já pegou todo mundo. Não temos o cartão, só vamos pegar quem paga no dinheiro. Em 5 minutos vai juntar? E mesmo assim o motorista dela saía do ponto no horário. Aqui no itinerário ele andava devagar, quando chegava perto de chegar no final ele acelerava para estar lá no horário de novo. Então a gente andava atrás dela e não pegava passageiro.
E agora Bom, tá, como é que está uma fazendo? briga de cachorro grande, né? É uma briga, é uma briga. Eu falo assim que Tecetal é igual casamento. Você olha um marido e mulher na rua, se abraçando, beijando, bonitinho, né? Você fala, nossa, que casal lindo. Chega dentro de casa, os dois quebram o pau. Então Tecetal é assim. Quem olha por fora fala assim, ah, mas é porque vocês não querem, é porque vocês não podem, não sei o quê. Mas nós temos leis feitas pelos políticos de Taubaté que proíbem o Tecetal de prestar um bom serviço. Vontade a gente tem cara e coragem para fazer um cartão, para oferecer uma integração. A gente compra o carro que eles pedem, mesmo aí você estando há 3, 4 meses de terminar um contrato, você compra um carro que você vai pagar durante 5 anos. Mas eu acho que é porque vocês ainda têm uma atividade muito recente. Por exemplo, as empresas de ônibus, elas têm a Associação das Empresas de Transporte Urbano. Tem um tal de GEIPOD, que é a empresa que calcula o custo do pneu, o custo da peça, o custo do salário, o custo do combustível. Isso. E que fala para todo mundo, subiu isso. Vocês não têm pai nem mãe. Tentando sobreviver no meio deles. Em quantas cidades tem o transporte complementar de peruas? Eu acho que em todas as cidades. Se não tem regulamentado, tem clandestino. Pois é, vocês deviam se juntar também e criar uma associação das empresas. Existe a federação do transporte de perueiros, existe. Mas só que ainda nós somos muito fracos. Ah, eu sei uma que é forte, é lá em Guarulhos. Lá tem várias. Tem Lá em sindicato, Guarulhos, tem da cada cooperativas, tem pau tudo. ele está com fogo até na prefeitura. É. Aqui não, aqui nós somos... todos os movimentos que nós fazemos, a gente respeita muito o usuário. Nós nunca fizemos uma greve de falar assim, o Tecetal vai parar e o povo vai ficar sem transporte. Nós não fazemos isso. Nós temos um respeito muito grande de manter o transporte para o usuário. E o pessoal que não está trabalhando é que vai fazer o protesto, que vai fazer o movimento. Mas nós procuramos muito isso, não prejudicar as pessoas que têm que trabalhar e dependem do serviço. Então acho que é nisso que a gente tem o carinho do nosso usuário. Uhum. Eles gostam mesmo de vocês. Adoro. Você acha que o usuário... Agora fale a verdade. Só a verdade, apenas a verdade. Nada mais que a verdade. O usuário gosta mais do Tecetal ou da ABC, ou a mesma coisa, não faz diferença, enfim. Existe um preconceito contra o Tecetal. Contra o Tecetal não, contra pirueiros. Porque isso já foi criado há muitos anos, até mesmo antes do Tecetal nascer em Taubaté, que pirueiro é marginalizado, pirueiros... Existe preconceito, e preconceito é muito difícil de ser quebrado. Agora, eu vou falar uma coisa para você. O idoso, se você ficar observando, você vai ver o ônibus parado na plataforma, você vai ver o Tecetal. O idoso vem no Tecetal, mesmo que ele vá descer ali na rodoviária. Porque o Tecetal conversa, eu já peguei muito deles, eles muito falam. pertinho, todo mundo lá dentro, né? É uma cozinha aquilo ali. A gente troca a receita, a gente conversa, a gente brinca. Então tem esse calor humano que já no ônibus não tem. Então, uma outra queixa que eu já vi falar do Tecetal, que é inseguro o transporte, talvez por falta de manutenção mecânica. Existe isso ou é fiscalizado, isso muito bem fiscalizado? Olha, gente, o Tecetal ele é um transporte assim, muito defamado, mas se você notar, tirando essa van que houve um acidente com ela, mas nem foi culpa dela, foi o caminhão que fechou, passou o semáforo fechado e bateu, você não tem acidentes com o Tecetal. Então, se fosse isso que tentam denegrir a nossa imagem, o Tecetal já era para ter matado milhões. Nós fazemos a manutenção porque nós precisamos do nosso carro trabalhando. Nós temos um seguro, nós somos melhores que a empresa, porque nós temos uma vistoria a cada 6 meses. Você apresenta laudo mecânico, laudo elétrico, tapeçaria, tudo você apresenta do carro. A empresa de ônibus não passa por essa vistoria. Ela não leva os carros, nem leva os documentos lá no departamento de trânsito. Nós levamos. Nós temos uma pólice de seguro que a gente tem que apresentar para o departamento de trânsito. Então, nisso eu considero o Tecetal bem melhor. Do que... Agora, carro dá problema, quebrar. É um carro que usa direto, tanto acontece com a gente como acontece com a empresa de ônibus.